Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo do canal. Vamos abordar aquela parte mais de esclarecimentos esotéricos, teosóficos, né? Saindo um pouco daquela coisa mais característica do tarô, astrologia, tá? Aqueles vídeos mais informativos, né? E nesse vídeo nós vamos abordar uma questão que para mim ela é muito importante. E eu quero estar passando isso para vocês, que é qual seria a explicação e significado das mortes coletivas numa visão, seja teosófica, seja esotérica, seja espiritualista. E logo de cara eu quero deixar uma coisa clara para quem ainda não me conhece. Eu sou o Mago Fernando, eu sou mago e bruxo, eu não sou espírita. Então, por isso que eu deixei claro que é uma visão espiritualista, tá? Não tem um conceito da religião espírita kardecista. Então, se tiver alguma diferença no que eu vou explicar com o que alguém de vocês possa ter lido num livro espírita principalmente, ou ouvido numa palestra num centro, entendam de que é uma situação de opiniões diferentes. Tá? Então eu vou passar para vocês a interpretação muito mais magística de qual seria a questão, a explicação das mortes coletivas. O que seria a morte coletiva? Um avião cair, pegar fogo num prédio inteiro. Por exemplo, nós tivemos uma situação agora, né, em Las Vegas essa semana. O cara louco lá saiu fuzilando um monte de gente, matou bastante gente de uma vez. Né? Pela visão espiritual, qual seria uma explicação para isso? Tá? Para que vocês consigam entender, é importante que vocês tenham um pouquinho de esclarecimento do conceito da reencarnação, onde existe uma alma imortal que está residindo dentro desta carne perecível, que quando essa carne realmente perece, acaba, deixa de funcionar, essa alma se desprende. E aí existem conceitos que vai para tal lugar, ou vai para tal lugar, ou fica em... Aí existe aquelas diferenças de conceitos religiosos, espiritualistas, mas independente, que aí ela vai se preparar e ser preparada para reencarnar já de novo num outro momento, num outro corpo, tá? Então precisa-se, para abordar esse assunto, precisa-se entender de que existe uma situação também de acreditar em reencarnação. Uma vez que você que está assistindo esse vídeo, às vezes por se aprofundar bastante no assunto, ou apenas de acreditar mesmo de que existe reencarnação, de que existe vida após a morte, coisas assim. Então qual seria a explicação? Então deixa eu explicar rapidinho essa coisa do karma, né? Primeiro, porque isso tem a ver. O karma, grosso modo, depois eu acho que eu vou fazer um vídeo específico, exclusivo, só mais detalhado falando de karma. Mas só para fazer parte deste vídeo, a lei do karma seria uma situação de dívidas e aprendizados que você carrega na sua alma imortal, que seria o porquê nós ficamos reencarnando várias vezes. Então digamos que ficaram várias pendências para a sua alma, na interpretação espiritual do teu ser divino, que você estava aqui encarnado. Então você tinha várias situações para resgatar, seja de aprendizado, seja de dívidas a pagar e coisas assim. Aí você desencarna. Ao desencarnar, você resolveu todas elas? Tudo aquilo que estava anotado no caderninho? Não, faltaram várias e eu errei muito nessa vida, então eu adicionei várias outras dívidas agora para a próxima vida. Então, a grosso modo, essa seria a situação do porquê ficamos reencarnando. Então, o próprio desencarne da pessoa, eu diria que numa maioria de quase 90%, ele não é que seja o destino de que a pessoa tem que morrer naquele momento, daquela forma tal, mas faz parte do resgate kármico também os seus sofrimentos. E os sofrimentos de quem vai ficar. Porque vamos combinar de que uma vez que alguém desencarna,
os seus queridos ficam sofrendo muito mais, né? Aquela pessoa desencarnou, é claro que ela vai ter uns sofrimentos na alma, se ela tinha apegos, ela vai ficar aqui perdida. Mas vamos combinar, digamos que um senhor morre, a sua esposa que é viúva vai sofrer, os seus filhos vão sofrer, os seus amigos queridos vão sofrer. E falando em karma, isso faria parte do karma de quem? De todos os envolvidos que estão sofrendo. Então muitas vezes uma pessoa morre, mas para resgatar o karma e a dívida de quem ficou, de quem está em vida, seja a viúva ou viúvo, o filho e por aí vai. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito do espiritual do porquê encarnamos e também, principalmente, porquê desencarnamos, do porquê morremos, tá? E a alma perdura e fica reencarnando enquanto existirem dívidas e aprendizados nessa cadernetazinha aí que eu dei de exemplo. Então, tá, se eu tiver um mal súbito aqui agora, é uma situação muito exclusiva da minha alma. Minha alma estava meio na minha caderneta de que existia essa situação, de que aí todas as pessoas à minha volta que vão sentir minha falta e tudo mais. Existe toda uma situação de resgates através desse sofrimento que esse desencarne vai causar. Mas digamos que eu estivesse num avião, vamos usar de exemplo uma coisa que marcou muito o Brasil ano passado, né? O avião da Chapecoense que caiu. Morreu praticamente todo mundo. E digamos que, então peraí, todas aquelas pessoas juntas tinham o mesmo karma para pagar, tinham a mesma dívida para pagar, que essa é a questão do meu vídeo. Quando pegou fogo lá no edifício Joelma, morreram, eu não sei, né? Morreu muita gente, trouxe muito sofrimento. Ou lá as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, muita gente. Ou o Titanic naufragou lá e morreu muita gente. Tá, mas espera aí. Todas aquelas pessoas tinham ao mesmo tempo que passar por aquele mesmo sofrimento e todos os seus queridos que vão sofrer por tudo aquilo que aconteceu também seria coincidência demais, né? Então, na verdade, o que acontece? Deixa eu dar o exemplo de um avião. Então, digamos que um avião com 100 pessoas cai. E vamos colocar numa visão espiritualista de que existia um porquê ele cair. Porque 12 pessoas de 100, 12 pessoas que estavam nesse avião, aí tinha um americano, 2 ingleses, 3 brasileiros e por aí vai, que não se conheciam. Que essa era a única coincidência na encarnação deles, de eles estarem juntos no mesmo lugar. E essas 12 pessoas tinham essa dívida juntos, porque na encarnação passada eles se juntaram e, sei lá, eles fizeram um mal muito grande para muita gente. E aí eles desencarnaram, mas ficou muito essa dívida ainda que eles tinham que pagar. E seus entes queridos tinham a ver secundariamente também. Então essas 12 pessoas tinham que passar por esse sofrimento. Quando que a gente ia conseguir fazer eles passarem por isso, que seria, sei lá, o avião cair, pegar fogo, sofrimento, tristeza? Nunca. Então, e eles tinham que ir dessa forma, porque aí é uma coisa também que existe de... O resgate vir através da forma, né? Porque o sofrimento traz muito aprendizado, né? A dor traz muito aprendizado, né? O vai ou racha, né? Então tinha que ser. Então eu dei um exemplo de um avião com 11 pessoas e 12 tinham que morrer daquela forma dolorosa e tal. Essas outras 88, né? Se eu não errei a matemática. Essas outras 88 pessoas que vão morrer junto na queda desse avião, elas não têm nada a ver com essa história, dessa dívida gigante que esses 12 tinham. Então, por que elas vão morrer junto, né? Existia ali uma situação maior que era trazer a lei da causa e efeito, a lei do resgate kármico para aqueles 12. E essas outras 88, essas outras que morreram junto, né, para que acontecesse essa, digamos, justiça kármica. Vai acontecer o quê? Elas vão voltar muito antes do tempo e, digamos, com um crédito kármico.
tá? Porque existia uma coisa que a gente chama de fatalidade kármica, que não era uma coisa que estava realmente dentro da lei do resgate kármico dessas outras pessoas que morreram junto. E aí esses outros vão ficar com o quê? Falando numa realidade próxima da nossa vida, do nosso cotidiano, eles vão ficar com um crédito para a próxima encarnação. Eles vão reencarnar muito antes, tá? Eu sei que existem doutrinas que têm aí matemáticas mirabolantes de que você reencarna de tantos em tantos tempos e isso é lacrado. Não. Exatamente por isso que eu estou falando, pelo mesmo motivo que eu estou falando. Depende do tamanho da carga kármica que a sua alma está carregando. Então digamos que assim, a pessoa que morreu sem ser ainda a sua situação kármica, por uma fatalidade kármica, que é esse exemplo que eu estou dando, então o que vai acontecer? Ela vai voltar muito antes. Então deixa eu dar um exemplo. Se ela voltaria daqui 120 anos, ela vai voltar em 8. E isso já entra num assunto que é o quê? Por que uma criança morre? Né? Digamos que essa criança, e aí aquele conceito, às vezes o que esse conceito bíblico fala, né, que existe a situação do pecado, mas por que uma criança às vezes ela nasce com câncer, vive 2, 3 anos, doente, vive 7 anos e desencarna? Nossa, o que seria uma explicação do porquê? Porque se você falasse que, não, esse é um cara que tinha muita dívida, aí ele reencarnou e aí ele já reencarnou zoado, sofrendo e já morre. Não, porque se o objetivo é o sofrimento, tem mais coerência ele ficar mais tempo na encarnação passando pelas provações do que ele morrer muito, muito rápido. Porque o conceito da reencarnação são as dívidas, né? A grosso modo, as dívidas e os aprendizados. E a evolução, porque que irão trazer a evolução espiritual daquela alma. Então, isso explica por que existe às vezes uma criança que morre, ou às vezes ela não é, às vezes ela morre num acidente, mas também numa idade muito, né, muito jovem, com 5 anos, com 8 anos, que é o quê? Digamos, eu vou me usar de exemplo, digamos que eu vim para resolver um monte de coisa, aí eu caí de estar junto numa morte coletiva, seja um avião, seja um acidente de um ônibus, seja um louco que sai fuzilando todo mundo, ou o que quer que seja. E aí eu morri muito antes, só que eu tinha ainda algumas coisinhas que estavam faltando. Eu tinha ainda mais uns 15 anos que eu precisava estar aqui resolvendo. O que vai acontecer? Daqui 3 anos eu já volto. E fico só esses 8, 10 anos resolvendo só essas outras coisas. E aí eu já desencarno de novo. Aí eu encerro aquele... não sei que exemplo, né? Aquele conjunto de resgates que estavam no meu caminho para aquela situação. Então, ao a gente abordar a morte coletiva, trazendo à tona a situação da fatalidade kármica, que é a pessoa que morre sem estar devendo aquela situação específica para existir o pagamento kármico das pessoas que estão com ela, e é o exemplo que eu estou dando de um avião que cai, de um lugar que pega fogo, ou de um louco que sai fuzilando todo mundo. A gente acaba também trazendo já uma coisa que é uma incógnita para muita gente, né? Se você pensa de que os sofrimentos da carne têm a ver com justiça divina, então por que uma criança inocente sai do útero doente e às vezes fica 2, 3 anos e já morre? Por causa disso, porque aqueles poucos anos que essa criança viveu são que ficaram faltando de uma encarnação passada que ela acabou desencarnando numa fatalidade kármica, onde ela morreu junto com um pacote que não fazia parte. Um outro exemplo, né, que também aconteceu no Brasil, o Botkiss, né? Você vê aquela situação, você imagina o tamanho do sofrimento das pessoas que estavam lá dentro, né? Que muitas morreram, nem era tanto de queimadura, morreram asfixiadas por causa daquela fumaça tóxica que detonou o pulmão delas e tal. Então você imagina o tamanho do sofrimento desse tipo de morte. Então, de todo aquele montante das pessoas que morreram na Boate Kiss, usando ela de exemplo, você pode pegar
que 20% ou às vezes 50% não tinha. Mas, de novo, quando que você ia conseguir colocar dentro de um lugar fechado para fazer com que a pessoa vivencie? Eu tô aqui passando uma situação de uma visão espiritualista do porquê algumas coisas que teoricamente não teriam uma explicação, qual seria a visão esotérica desses acontecimentos, que seria o caso da morte coletiva e o que acontece depois com isso, tá? Então, resumindo, quando existe uma situação, trazendo de volta um avião que cai, um avião com 100 pessoas que vão morrer, 12, 20 tinham uma dívida de morrer daquela forma, juntos, porque eles fizeram algum tipo de coisa assim na vida passada, juntos. Aí esses outros 80 e tantos vão receber um crédito para a próxima encarnação, vão reencarnar e vivenciar apenas aquilo que ficou faltando. Isso explica o porquê pessoas jovens morrem, crianças morrem, tá? Porque quando você pega aquele conceito meio bíblico, né? Porque a gente vive num país cristão, então a gente usa muito aquela coisa do bíblico. Você coloca lá de que assim, é uma situação de você ser punido pelo divino pelos seus pecados, tá? E não acredita em reencarnação. Então por que uma criança já nasce, sei lá, com um câncer ou com uma paralisia cerebral muito difícil, morre muito jovem? Que pecado que essa criança tem num conceito onde não acredita numa reencarnação ou numa dívida de karma, né? Fica esse tamanho dessa lacuna, né? E aí traz que assim, vamos usar agora o exemplo da criança. A criança nascendo doente, vivendo totalmente dependente, quem sofre, né? Eu acho que quem tem isso na família, ou quem vivencia na própria pele isso, sabe que a mãe, o pai, os irmãos, são as pessoas que cuidam, que sofrem muito, né? Aquela pessoa ali, ela tá naquela circunstância da vida dela, mas quem tem aquela frustração, aquele sofrimento que não acaba é muito quem tá cuidando, quem ama, quem queria poder pôr a mão e fazer um milagre e tirar aquele sofrimento daquele, principalmente porque quando é criança, né, e por aí vai, que é o quê? Que é trazendo já e resgatando e limpando um resgate dessas pessoas. Então muitos deles acabam vindo trazendo um sofrimento que nem é deles, eles nem estão sofrendo tanto como se imagina. Eles estão, na verdade, operando no resgate kármico de quem está junto, de quem está sofrendo junto, para zerar uma dívida gigantesca. E eu não quero que vocês se sintam mal de falar, tá, eu na minha vida eu vivencio algo parecido com o que você está falando, Fernando. E então quer dizer que eu fui um monstro na vida passada. Não, eu dei um exemplo gritante para enfatizar o porquê existem mortes tão sofridas, tão dolorosas, com pessoas que quando você olha com uma visão cristã, você não entende o porquê aquela pessoa estaria passando por um sofrimento tão grande, tá? Não dá para ficar dando aquela desculpa de Deus escreve certo com linhas tortas. Isso é uma desculpa muito vaga. É muito vago, é muito vazio isso, né? Então é para trazer realmente uma coisa mesmo de vamos questionar, vamos pensar um pouco isso, e o pouquinho que você pode que você possa perceber de que existe um pouco na tua vida ou à tua volta dessa circunstância, de trabalhar, de entender, falar, isso é um resgate, eu vou trabalhar ele, não sentir raiva, não sentir mágoa e principalmente não sentir um peso de achar de que se você está passando por um processo muito doloroso, ou se você passou, de que com certeza foi uma coisa horrorosa que você ou o teu ente querido fez na vida passada, tá? Às vezes é um cumulativo. Lembra que eu falei daquela coisa de ficar acumulando dívidas no caderninho? Então, às vezes, você tem dívida de 10 encarnações lá, e se você está passando por muita coisa dolorosa nessa encarnação, por exemplo, significa de que você alcançou uma maturidade espiritual onde você virou e falou, gente, pode jogar um monte de bucha no meu caminho aí nessa encarnação próxima minha, porque eu quero resolver um monte de coisa já de uma vez, tá? Então é uma coisa mais ou menos assim, de às vezes não quer dizer que você foi um monstro na vida passada, quer dizer que você tem um cumulativo de aprendizados e que você, antes de reencarnar de forma consciente no teu espírito, você concordou com a lei divina de, olha,
Não precisa pegar leve comigo não, porque hoje eu já tenho uma consciência de que eu tenho muita coisa para resolver, tá? E outra, o resgate kármico, ele não quer dizer que é só dívida, é só dor de cabeça, é só paulada. Ele tem os aprendizados, as pessoas com quem você cruza, com quem você convive fazem parte muitas vezes do seu resgate, tá? As pessoas que trazem também a parte boa, as coisas boas da tua vida também fazem parte do teu resgate kármico, que é o que? O aprendizado, tá? Então eu também quero deixar claro isso, que eu não quero que vocês, principalmente quem sentir um pouco dos exemplos que eu dei, sentir um pouco disso próximo da sua existência, das suas experiências de vida, e falar, puta, realmente eu passei por uma coisa muito assim, nossa, eu devo ter sido um monstro, então, na passada, por isso que eu tô passando por tudo isso. Não é isso. Às vezes é porque você tá em várias vidas, em várias encarnações, você repete sempre muito o mesmo erro, que pode ser um erro leve, simples, mas ele é repetitivo e você nunca aprende. Aquela coisa meio mais cabeça dura do que ruindade. E aí é por isso que você acaba carregando uma bagagem muito grande e você pode estar passando por muitas coisas ao mesmo tempo. Porque você está trazendo muitos aprendizados ao mesmo tempo, tá? Mas olha, o objetivo que eu queria trazer para esse vídeo era esse, da gente estar esclarecendo as mortes coletivas, tá? Essa parte da fatalidade kármica e qual seria o porquê uma criança inocente simplesmente morre. O que seria a explicação da morte de uma criança inocente que não errou, que não pecou em vida, tá bom? Então meu objetivo era esse. Se ficou confuso, pode deixar nos comentários, que aí se precisar eu fazer mais vídeos para esclarecer mais coisas, tá? Deixa no comentário aí as dicas, que aí com certeza eu vou colocar no forninho aqui próximos vídeos sobre o assunto, se for necessário. E eu queria aproveitar também para quem ainda não viu, já está disponível no canal os vídeos de previsões para outubro no tarô para todos os signos. Então, tarô para todos os 12 signos, previsões para outubro. Se você ainda não viu, eu vou deixar a playlist agora aqui no final do vídeo, tá? Então se você não viu, corre lá, certo, gente? Então o objetivo desse vídeo era esse, então espero ter esclarecido, ter tirado mais esse véu, com mais informação para vocês, tá bom? Então, gratidão, ararita a todos e um grande abraço.